Nós vamos falar hoje no tema o perigo da negligência espiritual. O perigo da negligência espiritual. Eu vou dar algumas ênfases aqui hoje em alguns pontos, porque quando nós vamos na célula e a pessoa que vai ministrar pergunta: o que foi pregado domingo? Aí, obviamente, algumas pessoas têm dificuldade de lembrar. Então, eu vou tentar ajudar você a gravar algumas coisas principais aqui hoje. E primeiro você deve lembrar do tema da mensagem. Quando for perguntado, você vai responder: o perigo da negligência espiritual. Grava a palavra perigo. Perigo. Diga, perigo. Quando a pessoa perguntar, a palavra é perigo. Aí você vai associar com o tema, o perigo da negligência espiritual. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, nos ajude a crescer em Ti, nos ajude, ó Pai, a ser fiéis a Ti. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, esteja abençoando este momento com a Tua graça, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12, assim. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou atravessava o caldeirão ou caçarola e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: não. Entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Pula para o versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Irmãos, o que é negligência? Você sabe o que é negligência? Vou definir. Negligência é quando alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação, agindo com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Isso então é uma negligência. É quando alguém deixa de agir como ele deveria agir, ou fazer o que ele deveria fazer. Portanto, a negligência na família é quando os pais não tomam a atitude de ensinar seus filhos sobre as coisas espirituais, agindo com desleixo, indiferença, descuido, até que seus filhos acabam crescendo sem aprender a palavra de Deus. Irmãos, a negligência familiar constitui um tremendo prejuízo para a família, principalmente para os filhos. Aqui nós temos um texto na passagem que nós lemos que diz que os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Eles eram rebeldes, eles eram ímpios. Eles não temiam a Deus.
eles levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. Quando alguém oferecia um sacrifício, então ali naquela época de Israel era costume o ajudante do sacerdote chegar quando a carne estava ainda cozinhando. Eles tinham um garfão, né, de 3 pontas, eles metiam aquele garfão na panela, e o que saísse no garfo, era um lance meio de sorte assim, né? O que saísse era para o sacerdote. Se saísse uma picanha, amém. Se não, o que saísse era do sacerdote. Mas os filhos de Eli agiam de outro modo. Eles não gostavam de carne cozida, só carne mal passada. Quem se identifica? E por isso se a pessoa ali que estava oferecendo o sacrifício resistisse, eles ameaçavam tomar à força. Portanto, era horrível o pecado que esses 2 jovens cometiam. A palavra diz que era grande o pecado deles diante do Senhor. Assim, desta forma, eles desonravam a Deus, profanavam a oferta sagrada. O pior, irmãos, é que Eli... Quem era Eli? Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote, ali naquele tempo em Israel. Eli sabia dos pecados que seus filhos cometiam, mas não agia para mudar a situação. Ele até os repreendia verbalmente, mas seus filhos não o respeitavam. Capítulo 2, versículo 22 a 25, que nós lemos, fala isso. Ele falou, olha, não é bom o que vocês fazem, vocês estão agindo mal. Eles não estavam nem aí, eles não respeitavam mais o seu pai. Irmãos, é muito triste quando os filhos perdem o respeito pelos seus pais. É ou não é verdade? Já não obedecem mais, já não escutam mais, já não atendem mais, já não se importam com aquilo que os pais falam. Nesta ocasião desse texto, Eli já era idoso, e seus filhos provavelmente já adultos. E o problema é que parecia que Eli já não tinha mais moral, assim, já tinha perdido completamente o respeito. Ele não tinha mais condições, assim, para poder repreender os seus filhos. Irmãos, pais que fazem muito barulho, mas acabam não chegando a nenhum efeito em relação à disciplina dos seus filhos, é um problema. Às vezes nós vemos pais que fazem muito barulho, gritam, xingam, ameaçam, mas não agem para mudar efetivamente a atitude dos filhos. Geralmente esses tipos de pais acabam perdendo o respeito dos filhos para com eles. Eu me lembro uma vez que nós tínhamos uma vizinha que gritava muito, xingava muito, ameaçava muito, e ameaças pesadas, tipo assim, vou quebrar tua cabeça, coisas terríveis, né? Mas ela nunca fez nada, era só barulho, e os filhos faziam o que bem entendiam e nunca tinham respeito por ela. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes queremos ganhar no grito, mas o que vai realmente fazer a diferença no contexto da disciplina dos filhos é o respeito que eles têm por nós. Uma coisa é certa, irmãos, se o filho não respeitar os pais quando é pequeno, muito provavelmente não os respeitará quando for adultos. Talvez você conheça aquela história do índio que foi na cidade. Eu acho bacana essa história. Eles passaram uma linha da Maria Fumaça lá na aldeia do índio. E os índios curiosos, né? O que é isso aí? Até que um dia veio a primeira Maria Fumaça. Aquele negócio enorme, soltando vapor, fumaça, fazendo aquele barulho, e os índios atacaram, fizeram um cerco e atacaram a Maria Fumaça, mas ela passou arrebentando tudo, é índio para lá e para cá, e o índio ficou muito assustado. Muito tempo depois ele foi numa cidade e tinha um ferrorama, ele entrou na loja, quebrou todo o ferrorama. Aí o dono da loja falou, você está maluco? Por que você está fazendo isso? Ele falou, isso aí tem que resolver quando é pequeno assim, porque depois que cresce, ninguém mais pode com a vida. Presta atenção, a disciplina tem que começar em casa, quando a criança é pequena, porque depois que cresce,
Ninguém mais pode com a vida. Já viu essa expressão? Uma certa ocasião tinha uma mãe que estava desesperada porque o filho dela não lhe obedecia mais. Aí ela chegou no pastor e falou: pastor, o que eu faço? Eu não posso mais com a vida do meu filho. O pastor falou: chama a polícia. Quando você não pode mais com a vida de alguém, tem que chamar a polícia. É a única solução. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara a respeito de obedecer e honrar os pais. A Bíblia é clara que esse relacionamento deve ser um relacionamento de obediência, um relacionamento de respeito. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse texto é precioso, esse texto é importante, esse texto tem que ficar bem gravado, tanto no coração dos pais, quanto no coração dos filhos. Por quê? Porque Deus espera que os filhos que temam ao Senhor, obedeçam aos seus pais. E não só obedeçam, mas também honrem os seus pais. E esse é um mandamento que é acompanhado de uma promessa. Que promessa é essa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Por isso eu deixo até um conselho aqui para você. Talvez você, antes de conhecer a Jesus, ou quando você era mais novo, você era daquele filho que não obedecia e nem honrava os seus pais. Talvez, por acaso, porventura, possa ter alguém assim, que não honrou e nem obedeceu seus pais. Mas agora que você conhece a Jesus, agora que você teme a Deus, agora que você está lendo a Bíblia, agora que você está nos caminhos de Deus, e você sabe que lá no passado você desobedeceu, lá no passado você desonrou os seus pais, ei, presta atenção, você agora deve fazer o caminho de volta, deve se arrepender, e se houver tempo ainda, quer dizer, seus pais ainda estiverem aí vivos, você deve voltar lá, pedir perdão a eles, por ter desobedecido e desonrado, e você deve fazer algo que possa honrar os seus pais ainda, porque a palavra de Deus diz que Deus se agrada quando você honra os seus pais. Amém, irmãos? Esse é um conselho que eu dou para você. Se você não honrou, procure honrá-los, se houver tempo. Aqui no texto que nós lemos tem uma denúncia muito grave contra Eli. Capítulo 2, versículo 29, pode colocar para nós esse versículo, por favor? 2:29. Essa denúncia é muito grave. Não está aparecendo aqui, não? Isso. Olha só o que Eli disse: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta? Não, aqui é Deus falando, Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel e o meu povo? Então o que Eli estava fazendo? Eli estava honrando os seus filhos mais do que ele honrava o Senhor. Talvez você lendo a história, você fale: mas Eli não tinha culpa nenhuma. Tinha sim, irmãos. Ele honrava mais os seus filhos do que honrava ao Senhor. Por isso os meninos que eu digo aqui já 35, 40 anos, por isso os meninos faziam o que bem entendiam. Eles não obedeciam. E qual é o risco, irmãos, de nós também fazermos isso hoje? Honrarmos mais os nossos filhos do que honrarmos ao Senhor. Eu creio que se nós passarmos por cima dos princípios bíblicos para defendermos nossos filhos, nós estaremos honrando mais a eles do que honrando ao Senhor.
Eu creio que se nós passarmos por cima dos princípios bíblicos para defendermos qualquer erro dos nossos filhos, nós estaremos cometendo o mesmo pecado de Eli. E o versículo 30 diz que isso era um pecado extremamente grave. Versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. O que diz aí? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Portanto, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui qual é a mensagem central essa noite. Coloca aí para nós a mensagem central. Qual que é o tema mesmo? A palavra-chave do tema é perigo da negligência espiritual na família. O pessoal não vai esquecer, pode perguntar lá que vai dar certo. Coloca o tema aí de novo para nós. Mensagem central. O que é a mensagem central num sermão? É aquilo que eu basicamente vou falar o sermão todo resumido numa frase. Se você guardar essa frase, você vai conseguir guardar o sermão. Mensagem central: a negligência espiritual na família pode custar um alto preço para os nossos filhos. E esse preço é eles não temerem a Deus. Então está aí, fácil de gravar. A negligência espiritual na família pode custar um alto preço para os nossos filhos. E esse preço é o preço de eles não temerem a Deus. Eu garanto para você, não há um prejuízo maior. Quais são as lições que nós temos nesse texto? Quais são... Pode passar. PowerPoint. Então, para evitar a negligência espiritual na família, eu quero dar aqui 3 conselhos baseados nesse texto. Em primeiro lugar, para evitar a negligência espiritual na família, nós precisamos ensinar nossos filhos a respeitar as coisas do Senhor. Para evitar a negligência espiritual na família, nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar as coisas sagradas. Hoje nós não usamos mais muito Bíblia de papel, não é? Quem tem uma Bíblia de papel aí? O que está escrito na capa dela? O que está escrito? Bíblia Sagrada. Existem coisas que são sagradas porque são dedicadas a Deus. A Bíblia é sagrada porque é a palavra de Deus. Então, olha que terrível, versículo 12, coloca para nós. Olha que terrível, os filhos de Eli desprezavam o Senhor. Aonde que esses meninos foram criados? Eles foram criados no templo. Eles foram criados no templo. Olha, os filhos de Eli eram perversos. Não se importavam com o Senhor. Eles desprezavam o Senhor. Eles foram criados no templo, mas eles não aprenderam a respeitar coisas sagradas. E por isso também desprezavam o nome do Senhor. Irmãos, olha, que alerta. A criança não vai já desprezar o nome do Senhor. Ela vai começar a desprezar os detalhes. Ela vai começar a desprezar as coisas sagradas. E no final, o coração dela vai desprezar o Senhor. Isso é muito grave. Uma vez eu estava num culto. Quem lembra o Novo Testamento dos Gideões, aquele livrinho cinza? Alguns irmãos lembram. Às vezes tem em hotéis, em hospitais, né? E uma mulher que eu não conheço, eu estava num culto, eu não conheço a pessoa, isso faz muitos anos. Ela tinha um menino pequeno aí de uns 4 anos, mais ou menos. E ela tinha trazido a Bíblia dela e o menino, para o menino se comportar, ela pegou daquele Novo Testamento dos Gideões e deu para ele desenhar durante o culto. Então o menino rabiscava uma página, quando acabava de preencher aquela página, ele virava a página e rabiscava outra página. Eu não sei o que deu, mas isso leva a ele não só a desprezar uma coisa sagrada, mas a desprezar o nome do Senhor. Irmãos, se nós não ensinarmos nossos filhos a respeitar as coisas santas e sagradas, eles também não vão aprender a respeitar o nome do Senhor.
É preciso ensinar desde pequeno. Eu fui ensinado desde pequeno, minha esposa também, a respeitar as coisas sagradas. Primeiro, respeitar e honrar a palavra de Deus. A ter respeito pela palavra. A ter honrar aquele livro. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Está certo que fechado ali na estante é só um livro, mas ali contém a palavra de Deus, ali está a palavra de Deus. Se os pais não ensinarem seus filhos a respeitarem a palavra, no futuro eles vão desprezar o nome do Senhor. Segundo, respeitar a igreja, porque a igreja é de Deus. O culto é um momento sagrado. As crianças, os adolescentes e os adultos também, obviamente, devem aprender que aqui é um lugar de respeito. É um lugar que nós devemos procurar agir com temor, com respeito e com reverência. Quem concorda? Não é um lugar da gente fazer coisas inconvenientes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, diz que o culto a Deus deve ser feito com decência e ordem. O que é decência? Algo que vai mostrar que aquilo ali não... ninguém vai se sentir constrangido ali naquele momento. É algo que não traz nenhum tipo de constrangimento moral para ninguém. E o que é ordem? É uma sequência bem feita. Não é algo sem organização, mas algo organizado. Então, irmãos, precisamos ensinar nossos filhos a respeitar a palavra, o livro sagrado, mas também respeitar o momento do culto, respeitar a igreja de Deus, respeitar a liderança espiritual da igreja, porque essas coisas são importantes. Então, os filhos de Eli não aprenderam a respeitar as coisas sagradas, eles tratavam o sacrifício com desprezo, mas depois no coração deles, eles também rejeitaram o Senhor. Os irmãos pegaram a ideia? Essa é a ideia, tem que ensinar a respeitar as coisas de Deus, os cânticos, as orações, momento da oração, momento importante, essas coisas são sagradas. Segundo lugar, para evitar a negligência espiritual, nós precisamos identificar e agir para corrigir inclinações perversas em nossos filhos. Versículo 12, eu não sei se tem como pôr na NVT, tem como, Maria, pôr na NVT? Coloca aí o versículo 12 na NVT. Para quem não entendeu, NVT é nova versão transformadora, é uma tradução mais nova da Bíblia. Muito boa também. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Irmãos, os filhos de Eli não respeitavam a Deus, eles não respeitavam o ofício de sacerdote, eles não respeitavam o culto a Deus, eles não respeitavam as ofertas oferecidas a Deus, eles não respeitavam as pessoas que traziam oferta, eles não respeitavam nada e ninguém. Agora, quero fazer uma pergunta, será que criança pode ser má? O que você acha? Criança pode ser má? Ah não, criança não pode ser má. Só fica mal depois de adulto. Cuidado, porque nós precisamos identificar e tratar e corrigir inclinações perversas em nossos filhos. E haverá sinais que identificarão que os nossos filhos têm inclinações perversas. E por isso nós não podemos ignorar sinais. Por exemplo, desonestidade. Às vezes a criança já dá uma dica de que ela entendeu que desonestidade pode beneficiar ela. Ah, mas e se eu pegar isso aqui escondido e levar para casa? Não tem problema não, né? Se ninguém vê, tem que identificar isso. Tem que identificar e tem que corrigir. Mentira, imoralidade, falta de respeito.
Porque uma criança, até mesmo de uma idade pequena ali, uma criança pequena, pode desenvolver traços de maldade, que se não forem corrigidos, ele pode desenvolver esse traço de maldade e se tornar uma pessoa muito ruim. De acordo com uma reportagem da revista Galileu, que é uma revista de ciência, crianças que têm comportamentos perversos e agressivos precisam ser tratados. São aquelas que, quando podem roubar um brinquedo de alguém, vão lá e roubam. Aquelas que batem ou mordem os amigos, mas fazem isso de modo que ninguém veja, que aprendem a ocultar os seus delitos. São crianças que manipulam adultos. Nós vemos muito criança manipulando os adultos. Crianças que são inteligentes demais, mas para fazer coisas erradas. Essa criança vai levar, de acordo com essa reportagem, essa criança vai levar essas características para a vida adulta. De 70% a 90% dessas crianças desenvolvem uma personalidade antissocial. Mas eu encontrei também uma reportagem, e aconteceu um fato que chocou o mundo em fevereiro de 1993, na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Uma criança de 2 anos de idade, chamado James Booger, foi sequestrada de um shopping, e depois, não sei se foi no outro dia ou 2 dias depois, essa criança foi encontrada morta às margens de uma linha de trem, e ela foi brutalmente torturada. Na reportagem traz os detalhes, mas eu vou poupar os irmãos dos detalhes do tipo de tortura que essa criança sofreu. Mas ela foi morta com uma barra de ferro e outras coisas terríveis que foi feito com essa criança. Essa criança, ela foi raptada por Robert Thompson e John Venable. Esse crime, ele chocou o mundo na época, principalmente por 2 fatos. Primeiro, pelo fato das torturas serem muito bizarras. E segundo, porque os sequestradores tinham 10 anos de idade. 10 anos de idade. 2 meninos de 10 anos de idade sequestraram uma criança de 2 com o propósito de torturá-la e matá-la de forma brutal. Criança pode ser má, sim. E os pais não identificaram sinais de perversidade neles e nem trataram. Aliás, aqui vai uma dica preciosa. Você sabe qual é o grande segredo para criar um filho bem criado? O segredo é: um filho, uma criança precisa ter limites. O segredo é: uma criança precisa ter limites. Provérbios capítulo 29, versículo 15, diz assim, Provérbios 29, 15, pode colocar para nós? Provérbios 29, 15, diz assim, olha, a criança que é corrigida, se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Na NVI diz assim, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é a vergonha da sua mãe. A criança entregue a si mesma. O que é uma criança entregue a si mesma? É uma criança sem limite. Sem limite. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. O que esse versículo está nos ensinando? Ele está ensinando que existe uma maldade que já vem incrustada no coração de uma criança. E que irá se desenvolver, mas a disciplina, o limite, pode abortar esse processo desastroso e salvar essa criança desse mal. É isso que o versículo está dizendo.
não entenda vara de disciplina como algo extremamente literal, mas entenda ali como a necessidade que uma criança tem de ser exposta ou ser imposta a uma criança algum tipo de disciplina, algum tipo de limite, porque a criança entregue a si mesma é a vergonha de sua mãe e do pai também. Salomão não falou, mas eu falo aqui, do pai também. Agora, versículo 15 diz aqui, olha, que essa maldade incrustada no coração de uma criança já vem, já está nela, mas a disciplina pode salvar esta criança deste mal. Portanto, irmãos, não podemos, como pais, ignorar a disciplina. Capítulo 29, versículo 17, diz assim, 29, 17. Discipline seu filho, este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Então, é isso. Em terceiro lugar, para podermos não negligenciar a nossa família, nós precisamos consagrar nossos filhos a Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim, então fez um voto, aqui é Ana, né, a mãe de Samuel, então fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, qual era a aflição dela? Ela não podia ter filhos. Se te lembrares de mim, me dando um filho, né, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei, eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Eu lhe consagrarei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Versículo 28 também, desse mesmo capítulo, versículo 28. Por isso agora, depois que Ana teve o filho, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor, então ali adorou o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos consagrar nossos filhos a Deus. Assim, Samuel foi consagrado ao Senhor. Samuel se tornou um grande profeta, muito usado pelo Senhor durante toda a sua vida. Consagrar os filhos a Deus não é apenas trazê-los aqui à frente para o pastor fazer uma oração. Não é só isso. Consagrar o filho a Deus não é só trazer aqui na igreja, subir aqui para que o pastor faça uma oração. Consagrar o filho a Deus é um compromisso dos pais de fazerem todo o esforço que estiver ao seu alcance, ou todo esforço necessário para criar o filho no caminho do Senhor. Isso é dedicar um filho a Deus. Amém, irmãos? Isso fará toda a diferença no futuro dos nossos filhos. Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Falando em dedicação de criança, eu estava preparando essa mensagem, depois eu me lembrei que hoje nós teremos a dedicação de uma criança, para exemplificar o que eu estou pregando aqui, para ficar bem gravado na mente dos irmãos. Se você não lembrar os dois primeiros pontos, você vai lembrar o terceiro, né, que foi a dedicação de uma criança. Amém? Salmo 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Versículo 2. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Olha a promessa aqui, ó. Aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado, é feliz, porque os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração do justo será abençoada. Versículo 3. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Amém, irmãos? Uma certa ocasião eu li uma estatística
é feita por um estudante chamado Benjamin Warfield. E ele fez um levantamento de 2 famílias americanas. E a primeira família que ele fez o levantamento é a família do pastor Jonathan Edwards. Pastor Jonathan Edwards foi um grande pregador da palavra de Deus, talvez um dos mais notórios pregadores dos Estados Unidos. E depois ele também fez o levantamento de 5 gerações da família de um homem chamado Max Jukes, ou Jukes, alguma coisa assim. Esse Max, ele era um ateu, alcoólatra, inimigo de trabalho e de qualquer tipo de compromisso. Então vou ler aqui para os irmãos a estatística feita por Benjamin Warfield, de Princeton. Encontrou depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes do pastor Jonathan Edwards, conhecido como pai do grande avivamento americano. Nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado que Jonathan Edwards deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Dos 1.394 descendentes, 3 se tornaram presidentes de importantes universidades americanas. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 formados em universidade, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados para outros países. De acordo com a pesquisa, os descendentes de Edwards não custaram um só dólar para o governo americano, muito pelo contrário, deram muito lucro. Por outro lado, Benjamin Warfield também pesquisou a vida de Max Jukes, um famoso ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos e a ideologia e as pregações de Edwards. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e deixou um legado para os seus descendentes. Na descendência desta união entre Jukes e sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou que de todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres foram prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram aos Estados Unidos mais de $1.250.000. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos chamam de regra das 5 gerações. O modo como o pai e a mãe criam um filho, o amor que eles lhes dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que oferecem, influencia não só o filho, mas 4 gerações seguintes aos seus filhos. Em outras palavras, o que os pais fizerem no seu tempo de vida alcança as próximas 5 gerações. O exemplo de Jonathan Edwards mostra o quão rico é o legado de um pai e uma mãe justa. Você lembra qual foi a mensagem central? A negligência espiritual na família pode custar alto preço para os nossos filhos. E esse preço é eles não temerem a Deus. Mas a diligência espiritual na família pode deixar um legado precioso e maravilhoso para os nossos filhos. Quero deixar uma observação. Essa mensagem não visa tornar sua vida mais complexa e difícil. Muito pelo contrário, visa te levar para caminhos de ter uma família abençoada por Deus.
Nós vamos fazer aqui, como conclusão da mensagem, a dedicação de uma criança e depois eu quero orar pelas famílias da igreja. Vou chamar aqui à frente o meu terceiro neto, o Liam. Chamá-lo aqui à frente. A mãe, obviamente. Os avós, pode vir também. A avó, né? A avó Lonice, a avó Leuda, o vô Silvio. Tudo babão. As bisas também, pode vir. Meio quebrado. Fala a verdade, irmãos. Quem já viu coisa mais linda? A Lonice quer falar umas palavrinhas. Deixa a turma chegar. Pede para... Cadê a Maria? Ali, Maria. Vamos tirar a arma dali. Como sempre... Alisson, pode passar para ali, meu filho. Isso. Eu gostaria de deixar um versículo para eles. Com certeza foi algo dirigido por Deus. É uma continuação daquilo que o pastor nos passou. Então eu gostaria de deixar para você, Alisson e Ruth, Josué 2:10, que diz assim. Juízes, né? 2:10, que diz assim. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito. Então surgiu, depois da morte de Josué, uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Porque eu creio que os pais não passaram, não apresentaram aos filhos o Senhor Jesus, né? Não apresentaram a Deus. Então, Alisson e Ruth, que vocês, aqui os pais representados, nós, a Leuda e o Silvio, passamos para vocês aquilo que Deus nos ensinou. Passamos para vocês como pais a palavra, o exemplo nosso, e agora é a hora de vocês passarem para essa geração, Liam e Ethan, aquilo que vocês viram e conheceram do Senhor Jesus. Passem para eles. Lembre-se, chegou o momento de vocês agora, que a sua vida espiritual não tem a ver só com vocês, mas com aqueles que estão de trás de vocês. Meus filhos, Alisson e Ruth, que os seus descendentes sejam poderosos na terra, que sejam uma geração abençoada de homens íntegros ao Senhor. Esse é o nosso desejo como pais, que eles sejam uma geração abençoada por Deus e uma geração de homens íntegros. E para que isso aconteça, vocês precisam apresentar a Deus. Apresentar a Deus na sua vida, nos seus exemplos, por meio da sua palavra, na vida deles. É uma responsabilidade grande, por isso vocês precisam depender de Deus. E conta conosco mais uma vez, com essa equipe aqui, com esses irmãos amados que irão ajudar vocês na apresentação, para que essa geração não se esqueça de Deus. Nós queremos ser bênção na vida de vocês. Amém? Vovô, quer falar alguma coisa, vovô? Vem aqui. Boa noite, irmãos. Tenho plena certeza que Deus ouviu as minhas orações bem antes deles chegarem. Não tinha dúvida que eram varões. O time meu de futebol está sendo completo, hein? Mas a gente sabe que é uma grande responsabilidade para os pais. Principalmente eu buzino na orelha do meu mais velho, que Deus concedeu para ele 2 meninos, mas com uma grande responsabilidade de hoje, onde a gente vê uma geração que não teme a Deus. Eu tenho plena certeza que esses meninos vão ser muito usados por Deus, porque Deus já está com ele. O ciclo de maldição foi quebrado lá atrás, quando rendemos aos nossos pés ao Senhor. Então agora é só eles praticarem, fazer com que eles conheçam a Deus, que as pessoas ao redor deles vão ver que Deus é com eles. Amém. Deus abençoe
esse casal maravilhoso. Muito bem. Quer falar alguma coisa, vovó? Eu só tenho que agradecer a Deus pela minha família, está só cada vez mais aumentando, e que bênçãos e bênçãos na nossa família, essas crianças, e que Deus continue a abençoar eles ricamente. E nós, como os avós, somos intercessores por eles, né? Então nós estamos aqui firmes na caminhada para poder ajudar vocês, tá? Amo demais vocês, minha família. Ele está um pouco bravo, eu já acho que até sei o que é. Mas o problema dele é fácil de resolver, né? Nós vamos orar nesse momento, dedicando a vida do Ethan a Deus. O Liam, eu falei Ethan? Falou. Ainda bem que eu não falei Teodora, né? Silvio, você faz uma oração abençoando a vida do Liam. E depois eu vou fazer uma oração consagrando ele ao Senhor, tá bom? Vocês me ajudem em oração aí, meus irmãos, tá bom? A oração de um justo tudo pode. Então eu estou proclamando os justos para orarem comigo aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida do Lia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque estivemos orando, estivemos pedindo, Senhor Deus, e o Senhor nos abençoou, Senhor Deus. Por isso lhe agradecemos, Senhor Deus, por esse varãozinho. Obrigado, Senhor Deus, porque ele veio perfeito, Pai Santo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado dele, Senhor Deus, o Senhor tem livrado ele do mal. O Senhor está colocando ele aqui dentro da igreja para ser cuidado, Senhor Deus, por todos nós, por nossos irmãos em Cristo Jesus, por toda a igreja, Senhor Deus. Obrigado por essa família maravilhosa. Eu quero louvar, eu quero bendizer a vida desse nenê, Senhor Deus. Ele é seu, Senhor Deus. O Senhor só colocou ele nas mãos da Ruth e do Alisson para que ele ensine, Senhor Deus, e cuide, Senhor Deus, para que ele seja um homem forte e poderoso nesta terra. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deixa eu pegar. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós queremos consagrar a vida do Liam ao Senhor. O Senhor o deu, ele é uma bênção tão grande na nossa vida. Quero pedir ao Senhor nesse momento que todas as bênçãos, ó Pai, estejam sobre a sua vida. Amém. E que ele seja protegido em todos os sentidos, ó Pai, de todo mal, de todo perigo, de toda enfermidade. Que o Senhor possa estar, ó Deus, protegendo, guardando e abençoando. Amém. Que ele tenha, ó Deus, todas as condições dadas pelos familiares, pelos pais e pelos avós de poder ser criado nos santos caminhos do Senhor. Amém. Por isso, Pai, nós queremos consagrar esta vida ao Senhor, para que o seu coração seja do Senhor, que os seus olhos sejam do Senhor, que a sua boca seja do Senhor, usada pelo Senhor para poder proclamar o evangelho da graça e proclamar honras ao teu santo nome, que as suas mãozinhas sejam do Senhor, para fazer coisas boas e honrar o Senhor, que seus pezinhos sejam do Senhor, para levar as boas novas. Ó Pai, que todo o seu corpo seja do Senhor. Por isso, nesse momento, nós o consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Está recebendo a bênção. Amém. Vamos orar pelas famílias da igreja nesse momento, abençoando os lares e abençoando as famílias nesse momento. Se você puder, irmão,
se colocar em pé para receber essa oração. E logo em seguida eu vou chamar aqui novamente o grupo de louvor, antes de terminar o culto. Senhor, nós oramos em favor das famílias. Família é um projeto precioso do Senhor. A família tem recebido ataques. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui contra-atacando, pregando a palavra de Deus e orando. Pai, eu quero te pedir que o Senhor proteja as famílias desta igreja, as famílias do Brasil, as famílias do mundo. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa, meu Deus, abençoar as famílias dos que estão aqui, dos que estão em casa e daqueles que porventura verão essa mensagem depois. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa protegê-los e guardá-los de todo mal. Quero orar agora, Pai, pelas famílias que porventura estão enfraquecidas, fragilizadas, casamentos que estão passando por crises, brigas, desentendimentos, desconfianças, que tudo isso, Pai, seja repreendido e seja anulado em nome de Jesus. Quero te pedir pelas famílias que estão passando por crises, no relacionamento com os filhos, filhos que estão num momento difícil, em rebeldia. Pai, que esses filhos se voltem para o Senhor, que o coração se converta aos pais, o coração dos pais a seus filhos, que haja dentro da casa harmonia. Pai, toda palavra dura, toda palavra de maldição, toda a palavra aquela palavra que não é boa, toda aquela palavra que não convém, seja tirada da boca dos irmãos, que haja dentro da casa palavras boas, palavras abençoadoras, palavras encorajadoras, que toda palavra de desmotivação, Pai, seja tirada, seja corrigida. Pai, eu te peço que os pais falem palavras boas para os seus filhos, que as mães falem palavras boas para os seus filhos, que os filhos possam ser respeitosos com seus pais, e que o marido fale palavras boas e respeitosas para com a esposa, e haja harmonia dentro das casas. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, que haja suprimento de tudo aquilo que essas famílias precisam, que haja, Senhor, dentro das casas temor a Ti, que haja dentro das casas, ó Deus, coisas boas e produtivas. Senhor, que o Senhor possa proteger as famílias contra as enfermidades, contra os ataques do maligno, Pai, e que cada uma das famílias aqui representadas hoje à noite sejam abençoadas pelo Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar-se. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Grupo de louvor, já está aqui? Ainda não, né?